Você já parou para pensar como um simples fungo foi capaz de salvar milhões de vidas e revolucionar a medicina moderna? Fique comigo até o final deste vídeo para entender de forma clara e científica como funciona a penicilina, um dos medicamentos mais importantes já descobertos. A história da penicilina começa em 1928, quando o bacteriologista escocês Alexander Fleming observou algo inesperado em seu laboratório. Ao analisar placas de cultura com bactérias do gênero Staphylococcus, Fleming percebeu que, ao redor de um fungo do gênero Penicillium, as bactérias simplesmente não cresciam. Aquela região estava livre de micro-organismos. Essa observação marcou o início da descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico eficaz da história. Cientificamente, a penicilina é uma substância produzida naturalmente por fungos do gênero Penicillium. Sua função original, na natureza, é simples: impedir que bactérias concorrentes se desenvolvam no mesmo ambiente. O que Fleming identificou foi que essa substância tinha um efeito extremamente poderoso contra diversas bactérias que causam doenças em humanos. Porém, a descoberta não significou uso imediato. Durante anos, a penicilina foi apenas um fenômeno de laboratório, pois era difícil isolá-la e produzi-la em quantidade suficiente. Somente na década de 1940, com o avanço da química e da microbiologia, pesquisadores conseguiram purificar a penicilina e produzi-la em escala industrial, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, a medicina entrou em uma nova era. Doenças que antes eram fatais, como infecções de feridas, pneumonia bacteriana e septicemia, passaram a ter tratamento eficaz. Mas afinal, o que a penicilina faz dentro do nosso corpo para matar bactérias? Para entender como a penicilina funciona, é fundamental compreender uma diferença básica entre células humanas e células bacterianas. As bactérias possuem uma estrutura chamada parede celular, que envolve a membrana e funciona como uma verdadeira armadura, mantendo a forma da bactéria e protegendo-a contra a pressão do ambiente. As células humanas, por outro lado, não possuem parede celular, o que torna esse alvo extremamente específico. A parede celular bacteriana é composta principalmente por uma molécula chamada peptidoglicano. Esse material forma uma rede rígida que impede a bactéria de se romper quando absorve água. Para crescer e se dividir, a bactéria precisa constantemente construir e remodelar essa parede celular utilizando enzimas específicas. É exatamente nesse ponto que a penicilina entra em ação. A penicilina pertence ao grupo dos antibióticos chamados beta-lactâmicos. Sua estrutura química permite que ela se ligue a enzimas bacterianas conhecidas como proteínas ligadoras de penicilina ou PBPs. Essas enzimas são essenciais para a formação correta do peptidoglicano. Quando a penicilina se liga às PBPs, ela bloqueia a atividade dessas enzimas, impedindo a construção adequada da parede celular. Como resultado, a bactéria perde sua capacidade de manter a integridade estrutural. Sem uma parede funcional, ela se torna extremamente frágil. Com o passar do tempo, a pressão interna da bactéria aumenta, até que sua parede enfraquecida não consiga mais resistir. O desfecho é a lise bacteriana, ou seja, a bactéria se rompe e morre. Esse processo ocorre de forma seletiva, afetando as bactérias sensíveis ao antibiótico, enquanto as células humanas permanecem intactas. Embora a penicilina tenha sido uma revolução na medicina, ela não é eficaz contra todas as bactérias. Essa limitação está diretamente relacionada às diferenças estruturais entre os diversos tipos de bactérias e aos mecanismos de defesa que algumas delas desenvolveram ao longo da evolução. Um dos principais fatores é a distinção entre bactérias gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas possuem uma parede celular espessa, rica em peptidoglicano.
o que torna o alvo da penicilina mais acessível. Já as bactérias gram-negativas apresentam uma estrutura mais complexa, com uma membrana externa adicional que funciona como uma barreira física, dificultando a entrada da penicilina até as proteínas ligadoras de penicilina. Além disso, algumas bactérias desenvolveram a capacidade de produzir enzimas chamadas beta-lactamases. Essas enzimas têm a função de quebrar o anel beta-lactâmico da penicilina, que é essencial para a sua ação. Quando esse anel é destruído, o antibiótico perde completamente sua eficácia, mesmo que consiga entrar na bactéria. Outro fator importante é o estado de crescimento da bactéria. A penicilina atua principalmente em bactérias que estão se dividindo ativamente, pois é nesse momento que a parede celular está sendo construída. Bactérias em estado dormente ou com metabolismo muito lento são menos afetadas pelo medicamento. Essas limitações levaram ao desenvolvimento de novas versões da penicilina e de outros antibióticos beta-lactâmicos, capazes de contornar algumas dessas defesas bacterianas. No entanto, também trouxeram à tona um problema crescente: a resistência bacteriana, um dos maiores desafios da medicina moderna. A resistência bacteriana à penicilina não surge de forma repentina ou misteriosa. Ela é resultado direto da evolução natural das bactérias, acelerada pelo uso inadequado de antibióticos. Em qualquer população bacteriana, podem existir indivíduos com mutações que os tornam menos sensíveis à ação da penicilina. Quando o antibiótico é usado, as bactérias sensíveis morrem, enquanto as resistentes sobrevivem e se multiplicam. Um dos mecanismos mais comuns de resistência é a produção aumentada de beta-lactamases, enzimas que destroem a estrutura química da penicilina antes que ela consiga agir. Algumas bactérias passaram a produzir essas enzimas em grandes quantidades, ou desenvolveram versões ainda mais eficientes, capazes de neutralizar rapidamente o antibiótico. Outro mecanismo importante envolve alterações nas proteínas ligadoras de penicilina, PBPs. Quando a bactéria modifica a estrutura dessas proteínas, a penicilina deixa de se encaixar corretamente, perdendo sua capacidade de bloqueá-las. Nesse caso, o antibiótico até pode entrar na célula, mas não consegue exercer seu efeito. Há ainda bactérias que reduzem a entrada do antibiótico ou aumentam sua expulsão por meio de bombas de efluxo, diminuindo a concentração da penicilina no interior da célula. Todos esses mecanismos tornam o tratamento mais difícil e exigem o uso de antibióticos diferentes ou combinações de medicamentos. Por esse motivo, o uso racional da penicilina é essencial. Interromper o tratamento antes do tempo recomendado, utilizar antibióticos sem prescrição médica ou usá-los para infecções virais contribui diretamente para o aumento da resistência bacteriana. Ao longo deste vídeo, vimos que a penicilina atua de forma altamente específica contra bactérias, interferindo diretamente na formação da parede celular, uma estrutura essencial para a sobrevivência desses micro-organismos. Ao bloquear as enzimas responsáveis pela construção do peptidoglicano, a penicilina enfraquece a bactéria até que ela se rompa, levando à sua morte. Esse mecanismo simples e elegante explica por que ela foi um dos maiores avanços da história da medicina. Mesmo após quase um século de sua descoberta, a penicilina continua sendo amplamente utilizada. Isso acontece porque ela é altamente eficaz, segura quando usada corretamente e possui poucos efeitos colaterais em comparação com muitos antibióticos modernos. Além disso, diversas infecções bacterianas ainda são sensíveis à penicilina e a seus derivados, especialmente quando o tratamento é iniciado de forma adequada. A importância da penicilina vai além do tratamento individual de doenças. Ela abriu caminho para o desenvolvimento de inúmeros outros antibióticos e transformou completamente a forma como lidamos com infecções.
Procedimentos cirúrgicos, transplantes e tratamentos oncológicos só se tornaram possíveis em larga escala graças à existência de antibióticos eficazes. Se este conteúdo te ajudou a entender como a penicilina funciona de verdade, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuar explorando, com base científica, as descobertas que mudaram o mundo. Seu apoio ajuda esse conhecimento a chegar cada vez mais longe.